as próprias disfunções. Tu não acha que, de certa forma, ainda assim, tem um propósito de acalentar a dor das pessoas? Porque, um exemplo, como eu sou ateia, eu meio que já aceitei, eu não tenho, sei lá, crises existenciais profundas acerca de que algumas coisas eu realmente não tenho controle e de que a vida não é justa, certo? Uhum. Então, se uma determinada pessoa que foi um excelente cidadão, que ajudou os pobres, que foi uma pessoa honesta, que produziu e serviu as pessoas e a comunidade, e ela morrer sem reconhecimento, pobre, na sarjeta, e até mesmo mal interpretada pelas pessoas, em que ela não morreu nem como um mártir, mas como um pária, eu penso, cara, será que nesses momentos, às vezes, não é compreensível imaginar que essa pessoa vai ter algum tipo de recompensa lá depois? E isso também serve inversamente. Uma pessoa que foi um péssimo indivíduo, sabe? Que maltratou a família, que maltratou, às vezes, até mesmo animais. Enfim, que foi improdutiva, tirou proveito de todas as formas possíveis, morre e nada acontece. E essa pessoa viveu como um rei, certo? Essa pessoa viveu de modo satisfatório, teve todos os privilégios, todo o prestígio e a glória. E aí tu fica, caralho, mano, talvez se eu fosse crente, eu teria uma perspectiva minimamente reconfortante de que essa pessoa vai ter algum tipo de retorno de punição. E esse não é o meu caso. Eu simplesmente sei que essas pessoas vão morrer e acabou. Essa é a minha visão. Morreu, tchau. Entendeu? Foi um ótimo ser humano ou foi um péssimo ser humano? Teve ou não teve recompensa, a gente não tem nenhum tipo de controle sobre isso, sabe? Então, eu não sei se tu é uma pessoa que vai defender necessariamente a verdade acerca das coisas, independentemente disso provocar bons sentimentos e conforto nas pessoas ou não. Mas eu sou compreensiva em relação a usar da religião ou de certas crenças para se confortar, principalmente em casos definitivos como a morte, sabe? Muito interessante essa posição. Porque é uma posição extremamente religiosa a sua, né? Nada científica, porque você traz para esse afeto, esse consolo que é próprio da religião. Sim, sim. Agora, é preciso ter o pé no chão também, né? Porque dizer que tudo é culpa de Deus ou tudo é desígnio de Deus acaba que tira de nós uma responsabilidade sobre as coisas. Mas, então, tu como é que interpreta a Bíblia? Porque, assim, ela tem certas... Como eu poderia dizer? Passagens. Inconstâncias, não. Tem uma outra palavra. Irregularidades, né? Tem algumas partes que contradizem outras, né? Como é que tu lida com isso? A gente estuda justamente para poder separar essas partes e compreender o contexto em que essas partes foram escritas. Então, para nós, muito mais interessante é pesquisarmos sobre o autor que escreveu, que nós chamamos de autor sagrado, porque não tem como a gente nomear quem foi que produziu aquilo. Atribui-se a alguém. Então a gente vai estudar o contexto político geográfico, o geopolítico da época, o contexto em que o sistema político operava naquele momento do texto, para nós entendermos o que o texto quer dizer. Eu não posso simplesmente pegar o texto isolado e dizer isso aqui é a palavra revelada e Deus quis isso e foi assim e encerra-se o assunto. Então você tem que ter uma perspectiva exegética para poder esmiuçar aquelas coisas que estão escritas na palavra. Nós cremos piamente, de forma piedosa, eu quero dizer, que a Bíblia, de fato, ela é uma inspiração divina, né? E não teria como não ser para se ter perpetuado ao longo de tantos séculos, né? Só no cristianismo nós temos 2000 anos de escrituras, né? E as escrituras começam com o judaísmo, nós estamos falando aí de 4000 anos antes de Cristo. Então, as mesmas escrituras até hoje, né? Então, para nós não tem como não dizermos que a escritura não é inspirada. Do ponto de vista religioso, é uma inspiração divina. Porém, é fundamental entender que não se pega aquilo que é uma inspiração divina e se interpreta como uma inspiração humana. Por isso que existe um magistério
que vai analisar os contextos e interpretar. E essa interpretação, ela precisa ser vinculada intimamente ao contexto histórico, político, geográfico, para que a gente entenda o que o autor sagrado quis dizer por detrás daquelas linhas. Porque nem tudo o que está escrito é um fato. A grande parte daquilo que está escrito é um caminho, uma orientação para levar a outra situação. Então, como nós interpretamos? A partir do magistério, da autoridade daqueles que juntaram ao longo dos séculos, tiveram o trabalho de juntar esses textos para formular um texto único, né, do começo ao fim, num único, que nós chamamos de Bíblia, né, que é o coletivo dos livros, juntar isso tudo ao longo dos séculos e dizer, olha, para a nossa fé, para aquilo que nós acreditamos, a partir destes textos, nós vamos construir toda a história da salvação e o fundamento da nossa fé, que vai gerar aquilo que nós chamamos de comunidade, igreja. Então, nós temos que olhar para trás e entender também o contexto daqueles que separaram estes textos que estão ali e não outros, porque existem vários. E respondi o que você me perguntou? Sim, eu vou fazer algumas perguntas, tá? Mas eu não vou ser, como eu poderia dizer, prepotente ou fazer perguntas retóricas. Imagina. Eu realmente vou perguntar de boa, tá? Como é que tu entenderia, então, a respeito de um versículo bíblico que diz que Deus fez o bem e Deus fez o mal? Como é que tu entenderia isso? Porque supostamente Deus é o criador de todas as coisas. Então, se ele é o criador de todas as coisas, isso não inclui a doença, a morte, a miséria... Enfim, como é que tu entenderia isso? Como é que se explica isso catolicamente? Pelas disfunções. Veja que Deus, segundo a literatura, cria todas as coisas e diz que todas as coisas eram boas. Então, não é possível em Deus existir o mal. O mal, ele existe quando nós, por uma debilidade, fazemos a escolha de não ousar fazer o bem. Então, o mal não pode ser substância. O mal não pode ser tocado. O que existe é a ausência do bem, da prática do bem. E aqui nós entendemos quando Jesus fala a respeito do amor ao próximo. Amar ao próximo como a ti mesmo. É a questão da bondade, né? Apesar do outro, você amar o outro. Os meninos brincam muito com isso, né? Porque é uma das minhas falas. Falo, tem muita gente que eu não trago para minha mesa, né? Mas eu respeito, eu coloco ele no seu lugar, mas na minha mesa ele não vai se sentar. Por quê? Eu tenho o maior respeito por aquelas pessoas que se sentam à minha mesa. E eu não vou colocar todos em pé de igualdade. Os que se sentam na minha mesa são aqueles que fazem parte daquilo que é meu. E eu não posso pegar uma pessoa que não faz parte do que não é meu e colocá-la no mesmo nível daqueles que estão comigo. Então, a ideia do bem e do mal, ela está no ato. Quando você pratica o bem, você está em conformidade com a vontade de Deus. Quando você deixa de praticar o bem, quando você faz a escolha, a renúncia livre do bem, você age e a partir desta ação, o que você faz recebe o nome de mal, que é a ausência total do bem. Mas como é que tu interpretaria esse versículo especificamente? Que Deus diz, eu faço bem e eu faço mal. Como uma posição do autor sagrado para dizer que a religião define, o Deus da religião define. Então é importante saber que diante da vontade de Deus, aquilo que você faz terá uma consequência. Ah, entendi. No isso caso, é uma apologia, estaria sob um juízo divino. Juízo divino. Dele determinar o que é bom e o que é mal. Seria isso? Isso. É um quadrante. O homem peca, Deus castiga. O homem se arrepende, Deus perdoa. Então, dentro desse quadrante, os autores sagrados vão escrever a respeito disso. E tu acha que a Bíblia, ela está sujeita a certas atualizações e novas interpretações à medida que a humanidade vai tendo outras perspectivas morais e filosóficas de como viver?
Como é que tu lida com isso? Como é que a igreja lida com isso? Não, a palavra, ela está em movimento. Até porque a palavra, ela é inspirada. E o fato dela ser inspirada faz com que ela se movimente. Ou seja, se atualize. Tu acha que, de certa forma, ela é viva? Viva. É isso? Sim. Ok. Ela é viva. Então, ela se atualiza, mas ela não pode perder o seu significado. Então, atualizar-se não significa deixar para trás a verdade expressa pela palavra. Tu pode me dar um exemplo? Os mandamentos, por exemplo, que estão no Antigo Testamento. Ok. Né? Ah, nós vivemos uma sociedade onde as coisas evoluíram, então amar a Deus sobre todas as coisas. Hoje eu digo para uma mãe que é cristã, eu falo, você precisa de amar mais a Deus do que os seus filhos. Elas ficam em desespero. Então, peraí, a lei é muito clara. Amará o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Tu acha que elas realmente são impactadas com Muitas, isso? muitas. E tu já disse isso? Já disse isso na missa, inclusive. Falo, amar a Deus sobre todas as coisas, mais do que o teu próprio filho, mais do que o teu marido, do que a tua esposa, Que o seu trabalho. que o seu trabalho, Ok. enfim. É um mandamento que pertence à antiguidade, mas que nunca vai ser mudado. Então, que amor é esse a Deus que a gente substitui tão facilmente? Porque se nós pararmos para pensar, Roberto, você tem que amar mais a Deus do que seus filhos. Eu tenho que ir mais na missa mesmo. Acho que não é ir na missa. Não tem a ver com ir na passa missa. pela Eu missa. sei, mas é porque no momento ainda pra mim é difícil. Eu tenho que aprender mais sobre Eu não Aí. consigo. Eu não consigo. Você tá entendendo? Eu me nego, porque eu sou ateia. Pior Não, ainda. Não, mas você tá consigo. entendendo. Mas eu velho. tenho uma interpretação, e aí de verdade, que é o seguinte: quando você fala, ame a Deus mais do que você ama seus filhos. Meus filhos são, pra mim, um presente de Deus. De verdade. Eles foram o melhor presente que eu já tive. A ponto de eu enxergar esse presente tão bom, tão valioso, que eles sendo pra mim um presente de Deus, e eu sabendo que eles também são filho de Deus, pra mim eles são como se fossem representantes que Deus me entregou pra cuidar aqui na Terra. Perfeito, então eles podem voltar hoje para Deus. Se assim for o melhor caminho pra eles, eu penso muito sobre isso. Nossa, Se tu for o melhor foi caminho pra eles, eu pesado. não quero Mas segurá-los aqui. é o que entende como Não que quero segurá-los aqui. Não por mim. E é verdade, não vai ser fácil, não. Mas, e eu já conversei isso com minha mãe, porque minha mãe passou por uma situação onde ela muito católica que é, ela pesou sobre isso. E ela aceitou muito bem. E ela me relata isso constantemente, porque a dor existe. Claro. Mas ela preferiu ter o melhor caminho. Na fé que ela teve, que foi com a mãe dela, ela falou, Deus, se for o melhor caminho, faça. E são respostas que às vezes você recebe, que foi muito rapidamente, tipo assim, faça, e aconteceu quase que instantaneamente. E ela teve aceitação, e aí, perto do que você também falou, Espectro, para quem tem religião, você tem um conforto, um entendimento, que de alguma forma te acalanta, te substitui a dor, né? O entendimento. Porque para quem não entende, eu imagino, é mais sofrido. A Raquel de Queiroz tem uma fala que eu acho interessantíssima, porque ela é ateia. Era ateia. E ela dizia, eu sofro por não crer. Porque quando eu sofro, eu não tenho a quem recorrer. Então, eu acho triste ser